feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Se boa parte do seu orçamento tem ficado no caixa registrador da farmácia, acompanhe nos próximos minutos as várias dicas de como manter a saúde, passadas pelo programa Aceite ou Noie, que leva até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Hábil com as palavras e preciso na amarração do ensinamento Homem-Filho de Deus com as questões cotidianas, o preletor Heitor Miyazaki, acompanhado pelo preletor Enio Masakihara, dá dicas sobre saúde nas perguntas e respostas do programa de hoje. No momento meio ambiente, vamos ter dicas sustentáveis na hora de ir fazer refeições fora de casa ou solicitar serviço de teleentrega no fast food. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Aceite ou Noie, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano, como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Aceite ou Noie, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga a sua família para o Domingo da Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Enio Masakihara e Heitor Miyazaki unem o poder de síntese e grande precisão no quadro de perguntas e respostas em sua versão mais ampliada. Em torno do tema saúde, tecem esclarecimentos e dão dicas preciosas. É escutar, aplicar e ser feliz. Acompanhe. Muito obrigado, é a Aceite ou Noie trazendo respostas para você. Um abraço aí para Palmas, no Tocantins. Muito obrigado a todos vocês aí do Maranhão, vocês do Pará. O nosso muito obrigado a vocês aí que frequentam as academias da Aceite ou Noie. Nosso muito obrigado. E o programa de hoje trará respostas maravilhosas para você ser mais feliz e mais saudável, porque o assunto de hoje é sobre saúde. E para nos orientar sobre o programa de hoje, o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Obrigado, hein? Muito obrigado. Bem, tudo em paz? Tudo em paz. Tudo bem, né? Graças a Deus. E hoje o assunto, professor, é sobre saúde. E temos aqui interessantes, algumas dúvidas interessantes, e elas querem saber, então, como resolver isso. E uma delas que chegou por e-mail, a pergunta diz assim: dor no tornozelo que dificulta muito a andar, o que fazer? Problemas que manifestam nas pernas, normalmente, estão muito ligados aos antepassados. E o professor Masaru Taniguchi, ele diz o seguinte: o solo representa Deus, as pernas antepassados. Se existem problemas nas partes inferiores do nosso corpo, as pernas, a ponto até de pessoas que têm que cortar, amputar devido a diabetes, outras coisas mais, é porque não estão nossos antepassados sendo vivificados por Deus, porque nós estamos abandonando-os. Então são pessoas que deixaram de lado o amor aos antepassados. No mundo espiritual, muitas pessoas ainda não entenderam como que se comportam os espíritos. Eles pensam que tudo são o mesmo estágio, o mesmo nível, mas não são, não. O grau de conscientização, de compreensão da verdade varia muito. E aqueles espíritos ainda de cor baixa, que são de cor vermelha, eles estão muito apegados ao corpo carnal. Esses espíritos, por estarem apegados ao corpo carnal, são esses que habitam cemitérios. Aqueles que estão no estágio superior, de cor azul, eles não ficam em cemitérios. Mas aqueles que estão ainda apegados, se você não cuidar dos túmulos antepassados, não visitá-los, isso pode dar uma influência como diabetes,
a sola do pé fica ressecada, pode dar esse problema no calcanhar que está mencionando, pode dar na cabeça, que a parte mais alta do nosso corpo é a cabeça, e antepassados são os nossos superiores, por isso que dá na cabeça. Hidrocefalia, quando um túmulo tem água no túmulo, dá hidrocefalia. Agora, e por que não dá em todos os túmulos que tem água? Conforme eu disse, se o espírito for de cor vermelha, então aqueles que estão apegados ao corpo carnal habitam o cemitério. Mas se o espírito for de cor azul, eles não ficam em cemitério. Então, mesmo que o túmulo esteja alagado, não vai acontecer nada. E os antepassados também não vão ficar aborrecidos. Mas você não sabe que cor que são os seus antepassados. Por isso que é importante, todos os anos, visitarem e cuidar dos seus antepassados. Essas cores que o senhor citou agora, são um grau de conscientização? São estágios, níveis espirituais, que está, na Ah. verdade, da vida volume 9, quem que deseja conhecê-los, né? E também no livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, é bom que leia e releia várias vezes esses livros para compreender melhor e entender, porque nós somos de natureza espiritual, nós não estamos falando de outras, nós estamos falando de nós mesmos. Esse corpo carnal é uma coisa que nós vamos ter que aposentar uma hora, né? Assim como nós já aposentamos diversos outras encarnações. Verdade. Uma outra pergunta, professor, por e-mail também para o senhor. Dor no pescoço e ombro no lado direito. Os médicos dizem que é artrite, né? Infecção na raiz do dento, coluna vertical. Não há remédio que cure a dor. Qual é a causa de tanta dor? Se essa dor no pescoço manifesta, como ela disse, na coluna vertical, isso está ligado ao antepassado, ao avô, os pais, avós, que não estão bem no mundo espiritual. Isso acontece geralmente quando tem mortes trágicas, suicídio, assassinatos, e eles estão precisando muito de orações. Então, é necessário que leia Melhore Seu Destino Antepassados e passe a orar para eles diariamente. Sendo no ombro, antes de passar para o lado do ombro, você conhece o Edson Pardim, Sim, de Recife. de Recife. Ele, estando lá na Academia Santa Fé, ele me disse, todos os dias eu tenho dor de cabeça muito forte. E eu falei, verifique com a sua mãe se tem algum antepassado seu que morreu com algum choque na cabeça. Ele perguntou para a mãe falou, meu avô morreu em 1920, numa briga, ele levou uma enxadada na cabeça. Ano que eu falei com o Pardim foi ano de 1989, 90, uma coisa assim. O avô dele estava 80 anos sofrendo no mundo espiritual com as dores da enxadada que levou. Só que o corpo carnal que ele usava estava no cemitério. Mas ele não tinha entendido que ele é espírito, que o espírito não morre e não adoece, é eterno. Mas quando ele fez aquilo que eu lhe disse, leia a Sutra Sagrada, especialmente para o seu avô durante um período, quando terminou, nunca mais ele teve dor de cabeça. Então, antepassado morreu tragicamente e necessitava de uma ajuda. Sendo o ombro, aí já são antepassados colaterais, tios avós, que necessitam de orações, né? E nesse caso, Santuário Roso, quando tiver festividade Santuário Roso, preenche o registro espiritual. Mas o ombro pode ser também um problema psicossomático, quando a pessoa tem um relacionamento que não está bom e por questões do ego ela não quer abraçar uma pessoa, por isso que dá problema no ombro, bursite e outras coisas mais. Mas quando ela se harmoniza, não tem uma necessidade de ficar o ombro doendo. Então, problemas também nas articulações, né, esse tipo de, nas dobras, cotovelo, joelho, artrites, relacionamento que entre nós e o outro não está bom. Imagine do cotovelo para cá, do cotovelo para lá, outro. Se dói aqui, relacionamento não está harmonioso. Quando se reconcilia, desaparece esse problema. Muito obrigado, professor. Uma outra pergunta aqui. Meu ouvido fica o tempo todo pingando um líquido nada cheiroso. Não falou lá do ouvido? Meu ouvido... Não diz. Se for o lado esquerdo, você não queria ouvir o papai. Se for o lado direito, você não queria ouvir a mamãe. E não quer ouvir, e fica com aquela mágoa, ódio, e começa a infeccionar e começa a dar problema. Se isso é desde criança, é porque seus pais não viviam em harmonia. Mas se isso é depois de uma certa idade, você já tinha seus 12, 13 anos, 15 anos, e começou essa dor, é porque você não se reconciliou, não quis ouvir, por isso que dói, principalmente papai e mamãe. Tá? O mestre cita que quando são afetados nossos sensores, nossos 5 sentidos, no caso, parte do ouvido, é que falta docilidade de ouvir.
por isso que dá esse problema no ouvido. Veja com quem foi, se foi com o papai, com o irmão mais velho, ou com o marido, se for com mulher, foi com o marido, e se for do lado esquerdo. Se for do lado direito, ou com uma mulher, ou com a mamãe. Aí basta oração do perdão, mas faça para valer, 100, 150, 200 por dia, até perdoar do fundo do coração, esse problema desaparece. O senhor disse agora há pouco, se é do lado esquerdo, é o pai, se é do lado direito é a mãe. Qual é essa relação direito, esquerdo, pai e mãe, professor? O lado esquerdo representa o lado masculino, o homem. Nosso corpo nós temos, por exemplo, eu disse do ombro são os colaterais, antepassados colaterais. E do lado esquerdo, tudo que manifesta do lado esquerdo está diretamente ligado à parte do homem, lado direito, a mulher. Assim como o homem é o mais racional e a mulher é mais emocional e é o homem racional, da mesma forma o cérebro também, o cérebro lado esquerdo e lado direito, ela tem também as funções diferentes, né? Então, quando projeta-se do lado esquerdo algum problema, com relação a algum homem que nós temos algum problema, quando é lado direito com alguma mulher. Eu tinha um funcionário na empresa onde eu trabalhei 25 anos, uma ocasião ele disse, posso ir no médico? Falei, outra vez? Quarta vez que você está indo no médico? É porque nem o médico descobre. O que você tem? É problema aqui na perna, aqui na coxa. Perdoe sua irmã. O que teve minha irmã com a minha perna? Perdoe. Né? Perdoe e depois você vai ver. Porque ele era o filho caçula e os pais já tinham falecido e os irmãos que estavam criando. Mas como ele era, muitas vezes os irmãos e a mãe davam muitas broncas, substituindo o pai e a mãe, então ele começava a entrar em atrito com a irmã. Quando ele se harmonizou com a irmã, a dor na perna desapareceu. Olha só. Então é uma coisa bem rápida, né? Obrigado, professor. Outra pergunta, meu marido sente muita dor de cabeça todos os dias. Já fez vários exames, mas nada constatou. Essa dor de cabeça, se for enxaqueca, é porque ele tem que se harmonizar com os pais. Se for uma dor que manifesta aqui na nuca, nessa região, de vez em quando vem uma angústia, de vez em quando vem insônia, de vez em quando as mãos, se ela sente um gelado, é porque tem algum antepassado que ainda não compreendeu que já faleceu. Então, geralmente, uma pessoa da família que morreu nos últimos 15, 20 anos e ainda não entendeu que já deixou o corpo carnal. E isso acontece quando, via de regra, a pessoa sonha ou pensa com alguém da família que já faleceu constantemente, o avô, a avó, e quando ela despertar para a verdade, esse problema desaparece. E vem também muitas vezes a vontade, uma emoção muito forte de chorar. Eu estava na academia de Biúna, aí vieram duas mulheres, eu tinha saído para conversar com meu cunhado, que estava participando do seminário, eu tinha terminado de fazer a palestra, isso foi em 1979, mais ou menos. Aí uma delas falou, pessoal, me ajuda, chorando, olhando para baixo, nem abre os olhos. Me ajuda, eu estou 3 meses que eu não consigo dormir, tem que eu não consigo dormir, uma dor de cabeça, eu não consigo dormir. Estou com medo de morrer. Aí eu falei, eu não estou vendo nada, eu não sou vidente. Mas com certeza não é você que está sentindo isso, uma pessoa que morreu e não sabe que morreu. Como você está sentindo isso agora, vamos falar para essa pessoa que está escutando a conversa. Você que está ao lado dela, entenda a verdade, você já morreu. Se duvida, procure seu corpo carnal. Está no cemitério. Mas você não morreu, porque você é vida, é espírito. Morreu apenas seu corpo carnal. Vá para o mundo espiritual. Quando eu falei isso, na hora, muito obrigado. Levantou a cabeça, começou a sorrir. Falei, mas você faça oração para essa pessoa, viu? Você sabe quem é. E no dia seguinte eu estava indo para o refeitório, estava saindo, correndo. Pera. Você dormiu essa noite? Não. Eu pensei, será que essa pessoa voltou? Ela falou, não dormiu? Eu falei, não, só 3 meses que eu não dormi. Eu fiquei a noite toda agradecendo a Deus, porque eu estava tão feliz, tanto em paz, né? E acabou o problema. E isso é muito comum, por isso que é importante ler a Sutta para os antepassados todos os dias. Quem lê todos os dias não acontece esse problema. Tem muitas pessoas que sofrem dessas doenças, entre aspas, e às vezes gasta tanto dinheiro, mas na verdade a causa, entre aspas, vem lá de cima. Vem do lá de cima, mas a expressão do antepassado que morreu com esse mesmo problema, né? Então, vou citar um caso, eu tenho vários casos, mas vou citar um caso da minha mãe, que ela orientou uma vizinha, isso foi em 1965, 66. E ela conversando com a minha mãe, né? Nós tínhamos um armazém, e ela conversando com a minha mãe, e ela foi no médico que estava com câncer.
Aí minha mãe perguntou, você tem alguém da família que morreu com câncer? Ela falou, meu irmão. Inclusive, ele aparece nos sonhos, todas as noites aparece no meu sonho. Naquele tempo não tinha Sutra Sagrado em português separado, só tinha um livro, A Verdade da Vida, volume 1, que foi traduzido do inglês para o português. E no final estava a Sutra Sagrada, embora com um monte de erros de tradução. E minha mãe falou, olha, eu não tenho a Sutra separado, então vou te emprestar esse livro. Você acende uma vela e leia para o seu irmão todas as noites essa parte do livro que é a Sutra Sagrada. Quinto, sexto dia, o irmão não apareceu mais no sonho dela. Aí quando chegou o dia da cirurgia, ela foi no médico, sumiu o câncer. Na verdade, era o irmão que estava com câncer e estava manifestando, ou seja, aquilo que está na Sutra Sagrada, né? Existem espíritos que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas, que não tem estômago sofre de doença gástrica. Se um desses espíritos influenciar alguém, essa pessoa vai ter a mesma doença. E por isso que, quando se ora por ter passado, ele desperta, a verdade liberta, né, disse Cristo, automaticamente a doença desaparece. Professor, nesse caso, por exemplo, vai até o hospital e faça a cirurgia sem essa conscientização desse espírito. Terminou a cirurgia, o médico falou, não, já fizemos tudo. Então, na verdade, não houve a cura, basicamente. Só houve a remoção de algumas partes do corpo, mas a causa do problema não foi removida, né? É, por isso que ela volta. Por isso que a causa não foi removida e o problema volta porque esse antepassado ainda não se iluminou ainda. Verdade? Por isso que enquanto ele não se iluminar, vai continuar manifestando. Tá certo. Professor, uma outra pergunta aqui. Tem uma questão familiar. Os membros da família do meu pai, ele e meus tios, têm problemas cardíacos e não são os mesmos problemas. E o que não entendo é que meus avós, pais deles, não tiveram problema no coração. Quero muito saber os motivos que levam meu pai e meus tios a sofrerem no coração. Às vezes os pais não tiveram, mas outros antepassados, vertical ou colateral, tiveram. Tem uma senhora, ela é de Santo André, e o marido ocupava um alto cargo no banco. E um dia o médico examinou e disse, o senhor está com uma situação gravíssima no coração, tem que fazer uma cirurgia muito delicada, o mais urgente possível. E quando, eu vou falar o nome dela porque ela não vai se importar, é a pretora Aparecida Firmino. E quando ela falou isso, eu falei, verifique com ele, se tem na família pessoas que morreram com problema cardíaco. E ela falou, e um dia ela sonhou com o senhor jantando e a cabeça pendeu sobre a mesa. E contou para o marido. E o marido falou, meu tio estava jantando, tomando sopa, teve um ataque cardíaco fulminante e bateu a cabeça na sopa e morreu dessa forma. E ela tinha visto isso no sonho. Aí ela fez oração especial para esse tio do marido. Aquele problema cardíaco que era gravíssimo, sumiu totalmente, nem precisou fazer cirurgia, nem cateterismo, nada disso. Então, quem estava era o tio. Né? Obrigado aí a todos vocês. Qualquer dúvida que tiver, qualquer pergunta que queira fazer, escreva para a gente, sni@sni.org.br. Nosso e-mail é sni@sni.org.br. Também, se você queira caso você queira receber uma revista da Seitonê, ligue agora para a gente no 0800 770 2600. Se for do telefone celular, 0 operadora 11 5074 4180. E lembrando que é uma revista só por pessoa. Caso já tenha ligado em outros dias aqui e já recebeu, então não recebe mais. Mas caso você ainda não ligou, liga para a gente e ganhe esse presentaço da Seitonê. Hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, o professor Heitor Miyazaki respondendo sobre saúde, as causas dos problemas de doenças e como solucionar os problemas, claro, né? Professor, tem mais um e-mail aqui que diz sobre o diagnóstico de esquizofrenia. A clínica que enviar a pessoa para um sanatório, mas a família não aceita e quer levá-lo para casa. O que pode ser feito? Eu falei para uma senhora, o filho dela estava internado com esquizofrenia. Eu falei, pode ter acontecido duas coisas.
antepassados, quando estavam na Terra, alguns antepassados, quando conviviam ainda na Terra, estavam aqui na Terra, antes de falecerem, estavam muito em desarmonia. E eles continuam brigando no mundo espiritual. Ou quando ocorre de alguém da família, por parte do marido ou da mulher, alguém morreu com problema mental. Ela fez assim, aconteceram as duas coisas. E ela fez, conforme eu disse, a Sutra Sagrada, não somente ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar, mas também a revelação divina da grande harmonia, para que eles ouvissem, reconcilia-te com todas as coisas. Vocês estão no mundo espiritual, se reconciliem, né, como se dissesse, se harmonizem, né, perdoem um ao outro. E fez a oração especial para a pessoa da família que morreu com problema mental. O filho ficou 100% curado, ela carrega a foto do filho, a foto de antes, quando ele estava internado, e a foto atual. Ele trabalha de dia, registrado numa empresa, e à noite estuda e se curou da esquizofrenia. Então, tudo tem solução. Sobre alergia alimentar, professor, tem pessoas que não podem comer camarão, que fica tudo vermelhão. Tem gente que não pode, por exemplo, comer doce de coco, tem gente que não pode chupar melancia, aí vai. Qual é a causa dessas reações assim, anormais, digamos assim? Tudo está ligado a uma coisa que está no inconsciente, porque a nossa natureza é igual de todo mundo, tem a mesma natureza divina. Se ocorre uma rejeição, uma fobia, lembrando que aquilo que está no meu livro, Conquista a Felicidade com Amor, a definição do ódio, o que é? Um sentimento de forte aversão. O sentimento de aversão faz com que a pessoa sinta o quê? Asco, sinta aquele, muitas vezes, desejo de pôr para fora, né? De vomitar, né? Usando a terminologia popular. E então sente também fobia, alergia, tudo isso está ligado a um sentimento de aversão a alguma coisa. A pessoa pode trazer no inconsciente algum conflito que aconteceu com essas alimentações. Ou porque foi surrado diante de uma situação, ou porque o pai impôs, a mãe obrigou a comer e ele não queria, e acabou inconscientemente falando, não gosto, meu pai me obriga, minha mãe me obriga a comer essas coisas. O tempo foi passando, só que ela esqueceu desse detalhe, né? Ou então algum outro fato que fez com que ela detestasse aquela comida. Tá. Então, quando ela come, ela dá essa reação, porque ela não está em harmonia com esse alimento. E muitas pessoas que tinham problema dessa natureza, a partir do momento que ela agradecer o alimento que vai comer e sentir que não existe problema nenhum, eu mesmo, quando eu tinha 10 anos de idade, no casamento do meu filho, eu passei mal com a carne de porco que eu comi. Aí, passando mal, não tinha força nem, meu pai me levou no médico. Ele falou, fígado, não pode tomar café, não pode comer isso, pode comer peixe. E o médico falou que não podia comer nada disso. Mas quando lendo os livros da Ciência, ele falou, eu sou filho de Deus, eu posso me harmonizar com tudo. E como peixe, tomo café, não sinto mais nada, não tenho mais problema. E naquele tempo, quando ainda influenciado pelo que o médico falou, tomava café, apareciam umas manchinhas, umas bolinhas na pele. Era o medo de que acontecesse isso, né? Esse medo é que faz projetar no corpo conforme o medo que nós temos. Então, tirando tudo isso, se harmonizando, vendo tudo que é vida de Deus, e a pessoa agradecendo do fundo do coração, acaba o problema. Maravilha. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Cition mais próxima de você. No Momento Meio Ambiente de hoje, veremos 3 dicas para quem não vai cozinhar ou vai comer fora, ou vai solicitar serviço de teleentrega ou fast food. Vamos lá, na tela. Primeira, se sair de casa, procure comer no local em que foi ao invés de pedir para a viagem. Você economiza as embalagens de plástico e isopor utilizadas.
Segunda dica, opte por restaurantes naturais ou orgânicos. As opções cresceram nos últimos tempos. Ainda que você não esteja vegetariano, experimente os novos sabores trazidos por essa expansão. Você incentiva o mercado de produtos orgânicos livres de agrotóxicos e menos agressivos ao meio ambiente. Terceira dica, se for solicitar serviço de fast food, evite aqueles que enviam em excesso produtos descartáveis como guardanapos, copos, canudos, colherzinhas de plásticos e outros. Visite o nosso site www.sni.org.br/meioambiente. Proteção ambiental e aceite Onoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seite Onoye, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seite Onoye mais próxima de você. Fomos visitados pela paz espiritual que se manifestou na forma de programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Você é portador da infinita força da vida que sustenta o universo. Tenha essa convicção. Se acioná-la, infinitas serão as bênçãos. Então faça isso agora mesmo em nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. Deus o ilumine e guarde e também a todos os seus familiares e amigos. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.